Eu sou André Porto Alegre e esse é o M3BS UCAcast, com a série especial Saúde e Futuro, uma sequência de encontros com o objetivo de criar uma ferramenta de comunicação e relacionamento em plataformas audiovisuais e de lançar um olhar para o futuro sobre a pauta de inovação das operadoras e administradoras de planos de saúde. A série especial Saúde e Futuro é uma iniciativa da Diretoria de Relações Institucionais do Milioli, Bianchi, Borrosino, Bellinati e Scarabella Advogados, o M3BS, com apoio institucional da Universidade Corporativa Abrange, a UCA. Olá, bem-vindos! Hoje nós temos na nossa bancada, contamos com a presença de Márcia Agosti. Márcia é médica, pós-graduada em Saúde Pública e Epidemiologia e em Saúde do Trabalhador pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pelo IBMEC do Rio de Janeiro. Tem larga experiência no ensino da medicina, em gestão hospitalar e garantia da qualidade e gestão. Tem experiência também em programas corporativos de saúde, em gestão de planos de saúde autossegurados e gestão de riscos de saúde, projetos de bem-estar e saúde pública para o mercado corporativo. É consultora em medicina corporativa para Latam e gestão de riscos de saúde na GE, lembrando que Latam é América Latina, Latin America, né? Incluindo programas corporativos de saúde ocupacional e não ocupacional, promoção da saúde e gestão de benefícios. Quantas coisas importantes, Márcia. Bem-vinda, bem-vinda. Obrigada, Lucas. Muito obrigada pelo André, convite. eu sou o André. O Lucas está aqui do lado. Verdade. Não, mas eu vou apresentar André. o Lucas. Você me lembrou que eu tenho que apresentar o Lucas. Esse programa é cheio de spoiler, né? É verdade, não tem problema. Completa a bancada o Lucas Milioli, ele é membro da Comissão Permanente de Governança e Integridade das Comissões Especiais de Privacidade e Proteção de Dados, de Direito Médico e de Saúde da OAB São Paulo e de Compliance, onde coordena o grupo de trabalho de Compliance na Saúde Suplementar. Nos últimos anos, Lucas vem se dedicando ao segmento da saúde suplementar. Obrigado, Lucas, por mais uma vez estar presente aqui conosco. Eu venho sempre convocado, André, como vai? Márcia, muito obrigado por ter vindo. É um prazer estar com vocês aqui. Você sabe que a palavra convocado agora, nessa época, eu sei que nós não sabemos muito bem em que data, né? Mas estamos prestes a ter uma Copa do Mundo e convocação. Me lembro o Tite, né? Tô convocando. Você é o nosso craque aqui do nosso... Olha, eu quero fazer jus a essa podcast. convocação, viu, André? Fará. A camisa eu visto com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Mas, Márcia, obrigado mais uma vez. É muito bom. Eu queria, antes até de formular a pergunta oficial, eu queria só que você contasse, porque nós estávamos conversando antes e eu achei interessantíssimo um pouco essa trajetória sua, um pouco, eu vou usar um termo aí você depois define para os nossos ouvintes, um pouco do outro lado do balcão, né? Acho que tem uma questão sua aqui que é do outro lado do balcão, até rompendo um pouco a tradição dos nossos convidados. A gente teve muito convidados de um lado do balcão e agora temos você. Eu queria que você contasse um pouco como é que é essa trajetória, você liderando esse aspecto de bem-estar, né, Márcia? Mais do que saúde até. Sim, obrigada, André. É uma história bastante bonita, porque eu sou formada há anos suficiente para contar que eu sou do tempo da fundação do SUS e me encantei desde então. Participei de várias implantações e isso acabou me inspirando durante a trajetória docente. E quando eu decidi sair da docência, que eu decidi fazer saúde pública na área privada, foi por ocasião da criação da ANS. Então, havia realmente a demanda de pessoas com essa orientação, com esse olhar, quando a gente começou os data minings e buscando informações clínicas a partir dos registros da utilização médica. Isso já nos idos de 98, 99. Foi quando eu migrei para a área de saúde corporativa, na época trabalhando numa seguradora, depois numa uma operadora de plano de saúde e depois acabei migrando para algumas consultorias de benefícios, exatamente tentando levar para o cliente uma solução que pudesse permitir a gente entender o risco, né? Como gerenciar esse risco, como trabalhar esse risco. Então, dessa oportunidade, acabei tendo a chance de mergulhar profundamente em vários bancos de dados e fazer o estudo do risco clínico, conectando com o risco financeiro, e nós esbarramos numa coisa que chama Enterprise Risk Management, que é gerenciamento de risco corporativo. Dentro desse cenário, a saúde populacional, a saúde de pessoas, né, já vem sendo analisada e estudada criticamente desde então. Como eu faço para manter a minha
população saudável, seja, dependendo da orientação da empresa, seja para diminuir o absenteísmo, seja para diminuir custo, tanto faz. Mas fato é que hoje já temos 12 anos em que eu acabei migrando para a GE por conta de trabalhar com essa oportunidade de gestão e acabei assumindo todos os programas. A princípio, fui realmente por conta dessa experiência na gestão de planos médicos, orientando e trabalhando muito proximamente a diretoria de benefícios, tanto é que para a GE é um modelo mundial, né? Essa participação do serviço médico da GE na gestão de benefícios, como consultoria, como recomendação. E com isso, na mesma época, quando eu entrei para a GE, um ano depois que nós começamos a construir a gestão do risco populacional dentro da GE, e isso já foi em 2010, 2011, a GE, então, entrou como participação efetiva no universo de promoção de bem-estar, já naquela época, lançando um programa global, onde ela tinha uma participação efetiva, tanto de discussão técnica, mas também de financiamento no grupo de estudos de doenças não transmissíveis da Organização Mundial de Saúde. Então, desde então, a gente vem focando muito na promoção do bem-estar, mas desde o início já muito focado dentro desse olhar de como prevenir o agravamento, como prevenir o adoecimento precoce, como prevenir a incapacidade precoce. E isso acabou se migrando e, ao longo do tempo, nós, empresas, a gente começou a se reunir em algumas associações e buscando sempre um espaço onde nós podíamos conversar e entender as nossas demandas, né? E chegamos à conclusão que éramos todos indústria, todos representantes de uma indústria, de uma empresa industrial. Então, convocamos a CNI, que nos acolheu como empresas, né, com participantes do Sistema S, no entendimento das demandas da empresa, porque para nós era muito importante ter um espaço onde nós pudéssemos também participar das decisões de formação de produtos e de regulatórios, de itens regulatórios que orientassem também a transformação do sistema de saúde. Porque, para nós, o sistema de saúde, como estava estruturado, ele não atendia a necessidade de gestão de risco na perspectiva de empresa, né? A gente tem uma história do Sistema Único de Saúde de 50 anos, né, da saúde suplementar, que ao longo de 50 anos nós construímos produtos e oferecemos, olha, você vai precisar de consulta médica de cardiologista, de pediatria, etc. e tal. E agora a gente tem, mas espera um pouquinho, por que eu tenho que comprar tudo isso se eu não preciso usar? Se eu tenho uma população que, por exemplo, não tem jovens ou não tem uma empresa que não oferece parto, porque eu preciso ter obstetrícia. Então, ao longo do tempo, a gente foi buscando, e além de tudo, porque eu preciso comprar toda essa rede, se essa rede não me atende ou está disponível em lugares que não me atendem, por que eu não posso concentrar isso em espaços que me atendem melhores, com mais efetividade? E, efetivamente, a gente começou a ter que lidar com os problemas dos usuários de uma forma muito próxima e, se está acontecendo comigo, está acontecendo com o meu colega, vamos nos reunir com todos para ver de que maneira nós podemos atuar. Então, foi quando nos juntamos dentro da CNI, criaram o grupo de trabalho de saúde suplementar, que é liderado pela CNI. Hoje somos, acho que, mais de 80 empresas, uma população muito grande de usuários, alguns milhões de pessoas já representadas nesse grupo, onde nós temos uma agenda, né, com esses representantes na bancada do governo, na bancada de saúde do governo, seja na Câmara, no Senado, e também a ANAP, e também CRM, e também na formação do conteúdo ou do conhecimento acerca de como construir o rol. Nesse aspecto, a proximidade com a ANS também nos ajudou muito a ser ouvidos, né? A tentar entender de que maneira a gente pode contribuir para que esse sistema também possa ser utilizado de uma forma mais orientada para a necessidade que essa população tem. Né? Então, se o sistema público tem a capacidade de entender a sua população e desenhar, vamos dizer, um programa de assistência que, funcionando bem ou mal, ele é desenhado fundamentalmente para a necessidade da população, por que nós, dentro de um cenário onde a gente conta já com esse cenário financeiro, com esse investimento, por que nós não podemos influenciar e ter um sistema de saúde que seja mais efetivo, que seja mais capaz de promover mais dias de bem-estar na vida das pessoas? Então, nesse caminho, nós estamos interagindo já há 6 anos,
né? Já tivemos alguns alcances muito interessantes, algumas mudanças muito, muito importantes. E desde então nós vimos trabalhando em conjunto com esses órgãos também, escutando e sendo ouvidos. Tem sido muito, muito proveitoso. Eu fiz essa corrupção do nosso roteiro, Lucas, porque eu achei sensacional essa experiência quando a gente percebe que existem instâncias que podem ser acionadas. Quer dizer, um grupo de empresa que se utiliza da CNI, né? Que é a Confederação Nacional das Indústrias, ela não tem, na realidade, inclusive, né? Mas ela tem esse papel, ela não tem nada específico com a saúde ou com o bem-estar, mas tem, né? Porque reúne, claro, porque reúne as grandes indústrias brasileiras. Então, eu te peço desculpas que eu fiz dei essa atravessada no samba aqui, porque achei essa história... Foi muito oportuna mesmo essa bola que você levantou, né? Que a gente estava falando de convocação para a Copa aí. Mas é muito interessante, porque você vê como a saúde repercute na operação da empresa, né? Sem dúvida. Tanto que a Márcia falou em gestão de risco operacional e trouxe a saúde como um dos pontos focais desse trabalho. Então, é muito importante mesmo, é bem oportuna essa observação. Eu vou voltar aqui só para uma questão, vou voltar para os nossos roteiros, né? Porque eu acho que todos os que acompanham essa plataforma de comunicação têm uma curiosidade, Márcia, de saber como é que esse trabalho enfrentou a pandemia, né? Eu acho curioso que a gente um dia estava tudo bem, né? Um dia em março de 2020 estava tudo, e no outro dia né, nós todos tivemos o privilégio, por estarmos vivos, de vivenciar alguma coisa que, quem sabe, a gente nunca tenha imaginado. Então, vou voltando um pouco, como é que foi tratar desse bem-estar num ambiente, de certa maneira, virtualizado, ou né, em alguns aspectos, eu sei que a indústria teve que enfrentar isso de peito aberto, os receios, etc. Eu queria te ouvir um pouco como é que foi como é que foi isso. Eu costumo dizer que a pandemia é um divisor de águas, né, em termos de gestão de risco corporativo. Até aqui, as empresas, todos os diretores corporativos, institucionais, eles têm por responsabilidade garantir eles têm uma responsabilidade chamada duty of care, que é o dever de cuidado. Né? E esse dever de cuidado levou à criação e ao desenvolvimento da saúde ocupacional e da gestão do risco ambiental com muita profundidade, com muita propriedade, dentro do cenário de crescimento industrial. Né? Então, ao longo dessa pandemia, o que a gente viu? A gente viveu uma grande crise, profunda crise, que começou na saúde. Né? Então, o que aconteceu é que a área de saúde nas corporações passou a ter assento na mesa, no staff de tomada de decisões de negócio. Então, eu costumo dizer que ele foi um divisor de águas muito importante e que, para nós, foi muito honroso, porque, pela primeira vez, nós estamos, apesar de ser um cenário de crise, nós tivemos a oportunidade de propor e trazer as informações necessárias, que nem sempre estavam disponíveis, então nós tínhamos que, muitas vezes, ali no momento, tomar decisão com o que nós tínhamos de informação acerca de parar ou não uma operação, como conseguir dar continuidade, por exemplo, serviços essenciais. No caso da empresa que eu trabalho, é energia, aviação e saúde. Todos os 3 essenciais não podiam parar. Quem para, quando para, por que para. Nós não tínhamos vacina, então nós tivemos um trabalho de 24 horas, né, on duty, durante 2 anos. Para nós, na minha experiência, ela foi aprofundamento de um conhecimento que a gente já tinha, porque nós já temos o programa de case management há muitos anos. E o que é o case management? Ele nada mais do que uma trilha onde nós navegamos as pessoas conforme as suas necessidades. Num momento ela vai ser financeira, no outro momento ela vai ser de saúde, no outro momento ela é relação no trabalho, e em outro momento ela pode ser qualquer coisa. Né? Um assalto, um acidente, seja o que for. E muitas vezes pode ser uma crise de acesso à saúde. Né? Então, a partir daí, e por conta de já ter a parceria com a diretoria de benefícios, a saúde passou a ter esse espaço. E foi extremamente ansioso, foi extremamente duro tomar as decisões com base nas pouquíssimas informações que nós tínhamos, e mesmo, tanto é que os grandes centros produtores de conhecimento democratizaram o acesso a 100% dessas informações. Então, as plataformas geradoras de conteúdo de saúde liberaram acesso gratuito para todo o conhecimento acerca do Covid. A JAMA, New England, Nature, todas elas. Então, era muito estudo, muito trabalho, muita decisão com pouca informação. E isso foi muito importante porque nós tínhamos que garantir um mínimo de atenção à saúde daqueles que estavam nos hospitais
e garantir que os nossos empregados estivessem também protegidos e que pudessem estar naquele cenário de crise de altíssimo risco, sem as proteções que a gente hoje conta, com a vacina, com os tratamentos, e tendo uma vigilância. Então, eu tinha basicamente 18 enfermeiras para 8 mil empregados, 18 enfermeiras trabalhando em ritmo de 24 horas, fazendo busca ativa das pessoas. Criamos, em fevereiro, antes do início da pandemia no Brasil, quando estourou na China, a gente já fez uma triagem interna para entender, porque a nossa população viaja muito também. Então, são cenários distintos que levam à necessidade de mobilizar recursos de excelência e resolutividade rápida para que a gente pudesse atender adequadamente tudo isso. Por que eu falei para você que o nosso plano, quer dizer, o nosso produto, o nosso plano médico hoje, basicamente é quase todo autossegurado? Porque o autosseguro me permite gerenciar esse risco de acordo com a demanda e com a necessidade da empresa, sem precisar operar um plano médico. Então, ele acaba sendo, em termos de gestão de risco corporativo, ele acaba sendo um pouco mais flexível, um pouco mais acessível, me garante também a flexibilidade de participar das decisões de cobertura e não cobertura e garantir que as pessoas possam ser atendidas ou transferidas para um recurso de melhor qualidade. Então, nós conseguimos poupar muitas vidas, né? Na América Latina como um todo, eu tive 1.500 empregados afetados e tive 8 óbitos. Então, a gente considera que dos 15 mil empregados da América Latina, eu tive 10% das pessoas afetadas e uma mortalidade bastante baixa quando a gente considera comparado com o risco social. Né? Então, eu não ampliei o risco de mortalidade da minha população. E isso foi muito importante, porque as pessoas se sentiram acolhidas, entendidas, reconhecidas. Nós tínhamos enfermeiras, psicólogas, todas disponíveis para escutar o que realmente afligia aquela pessoa. Para um, naquele momento, era ter que ir para casa com 8 pessoas dentro de casa. Para outro, era ficar sozinho em casa durante 2 anos sem ter ninguém em casa. Para outros, era ter que lidar com seus filhos e mais a mãe. E mais... Então, foram muitos universos, uma multiplicidade de decisões muito grande, mas, graças a Deus, conseguimos passar e temos quase todos aqui conosco hoje. Né? Que bom, que bom. Lucas, eu vou aproveitar essa trilha da gestão de risco e da universalidade, né, que ela atende. Porque quando a gente fala de gestão de risco, por mais que a gente vá atender uma demanda específica, um risco específico, a gente sempre tem que olhar onde aquilo tudo que está em volta dele, né? Aquilo que transborda aquela esfera específica daquele risco. E você, falando da saúde especificamente, né, Márcia, você defende que para causar ou para cuidar da saúde dos colaboradores, é preciso cuidar da família, cuidar do entorno dele, né? Então, isso mostra bem essa atenção individualizada. Sim. Né? Individualizada, que eu digo, na situação específica de cada um, né? Quais são as iniciativas nessa esfera? Quais são os resultados dessas iniciativas aí nesse trabalho? É muito boa a sua pergunta, Lucas. Esse cenário, a gente começou um cenário, vamos lá, 12 anos atrás, com um cenário que a gente fazia várias campanhas relacionadas à prevenção de doença crônica não transmissível. Mas a minha população tinha 36 anos, em média, e hoje ela tem 34. Então, eu ainda não tenho as pessoas tão adoecidas ou tenho hábitos de vida que são modificáveis. A gente, ao longo dos anos, conseguiu uma taxa de adesão permanente ao longo dos anos que nunca ultrapassou 22%, a não ser atividade física, que tem um pouco mais de pessoas engajadas. Mas a gente continua vendo pessoas com demandas muito específicas. Por quê? Quando você escuta, você se dispõe a ouvir, e hoje isso está como consequência da pandemia, a gente tem que fazer esse caminho, né? Que é ouvir o que o outro tem a dizer, como o outro gosta, qual é a demanda, qual a prioridade para ele e como ele gostaria de tratar isso. Porque nós temos que descer hoje do pedestal, e foi o que aconteceu ao longo desses anos, depois de 2, 3 anos nesse caminho. Eu entendi que eu tinha que ter pessoas cuidando de casos específicos, que no começo eram casos de doença grave, de demanda com a operadora, etc. E ao longo do tempo ele vem se diferenciando. Então, seja acidentes de trabalho, sejam pessoas que nos procuram hoje porque são os próprios embaixadores do programa. Então, qual é a experiência aqui? Respeito, acolhimento, compaixão, muita compaixão,
e uma proposta genuína aliada com a cultura da empresa, que mostre que seja a liderança e os gestores possam caminhar e vivenciar essas experiências de se desenvolver também como pessoas que são e poder estar no papel profissional como um ser humano integral. Porque você, quando vem trabalhar, você não deixa os seus problemas do seu filho na porta de casa. Eles vêm com você. E muitas vezes te atormentam o dia inteiro. Né? Multiplica isso pelo universo de uma empresa. Como é que a gente pensa que essa população pode estar bem atendida? Eu aprendi na época, em 2016, foi quando a GE adquiriu uma empresa de offshore, que para o empregado de offshore, a coisa mais importante, eles trabalham em plantões de 15 dias ou 21 dias. Trabalha 15, folga 15, 21, de folga 21. Para aquelas pessoas que vão para alto mar, que sem contato com ninguém, só por satélite, a coisa mais importante para aquelas pessoas era saber que os filhos e a mulher iam estar bem. Então, nós já tivemos um filho que foi quando eu aprendi isso e que isso era muito relevante. Uma criança de 3 anos foi diagnosticada com leucemia, ele tinha embarcado há 2 dias. E eu trabalhei para que, eu falei, olha, ele tem que estar presente, ele precisa desembarcar. E como contar isso a ele? Né? Então, a gente trabalhou com o nosso recurso de emergência para dar a notícia a ele e o que nós já tínhamos providenciado. Que ele ia desembarcar, que tal pessoa ia embarcar no lugar dele, que ele ia desembarcar para poder acompanhar a esposa e o filho no tratamento. A gente não falou exatamente o que era, mas para ele poder, a gente entendia que ele deveria estar presente. Então, todo um contexto de entender o que aquilo impacta a vida daquele... Imagina aquela pessoa daqui 15 dias, quando desembarcar, saber que a gente sabia disso e a gente poderia ter feito alguma coisa, porque para qualquer pai isso é importante. Então, a partir dali, eu comecei a pensar num programa chamado Programa de Pais Especiais. O que esses pais têm de tão especial? Porque todos nós trabalhamos, né? Todos nós temos uma rotina. Então, como é que é na prática fazer isso? É realmente compaixão. É um olhar humanizado das pessoas para as pessoas. Então, nesse aspecto, a GE tem valores muito estabelecidos com relação a isso, né? Com relação à transparência, com relação à relevância das pessoas. E eu me lembro, quando eu fui trabalhar lá, o presidente, me lembro da América Latina, me disse, você pode fazer tudo o que você precisar, desde que você consiga fazer para mim, você faça também para o porteiro. Então, assim, não existe... o privilégio das posições. Né? Se você for tomar uma decisão, tome com base técnica, com base científica. E, mais que nada, a credibilidade, a importância, o valor que a empresa via nesse novo caminho, né? Com essa perspectiva de criar uma cultura de cuidar. Né? Como a gente mostra que a gente cuida? A gente cuida de quem está doente oferecendo tratamento. E quem não está doente e tem outro sofrimento? Então, desde então, a gente vem desenvolvendo, tentando entender como que os nossos empregados pensam, sentem o que dói e como dói. Porque ele pode ser obeso, hipertenso e ter uma revascularização do miocárdio e ele não enxerga nisso uma importância porque o filho dele está com câncer. Então, não adianta você falar com ele sobre a doença cardiometabólica porque o filho dele está com câncer. Né? Então, nós temos que endereçar o que é realmente importante para ele. Então, acho que transferir o olhar do centro, centrado em serviços, como era, para centrado na pessoa, no que a pessoa precisa e como ela toma decisões no momento, eu acho que foi o grande divisor de águas nesse processo. E que a pandemia nos deu uma oportunidade muito grande, porque as empresas foram para dentro das casas e as casas vieram para dentro das empresas. Então, virou um ambiente só. Então, eu costumo dizer que o grande legado da pandemia é que ela tornou tudo isso mais humano. Então, você vê hoje, você fala, nós temos uma epidemia de doença mental. Não, nós temos uma epidemia de pessoas que podem falar a respeito hoje. Mas isso sempre aconteceu. As pessoas só não eram permitidas, não era possível, né? Não tinham acesso a serviços ou locais. Então, algumas coisas são mandatórias na GE. Por exemplo, o programa de apoio ao empregado, com suporte social, emocional, etc., ele é mandatório no mundo inteiro. Não é uma coisa que se pode negociar. Né? O plano de saúde também é mandatório no mundo inteiro, porque as pessoas têm que poder ser resgatadas, amparadas ou acolhidas e cuidadas onde elas estão. Então, hoje, por exemplo, no Brasil, eu vou te dar um número, porque é o número que eu me recordo bem. Onde eu tenho empregados que eu posso precisar resgatar? Né? Eu precisava fazer um plano de resposta à emergência ou de acolhimento em cada desses lugares. Eu tenho 30% da minha força de trabalho no Brasil tá no campo.
em lugares remotos, porque onde tem infraestrutura? Onde não tem infraestrutura. Né? Você só precisa de infraestrutura onde não tem. Então, são lugares muito remotos, normalmente com bastante dificuldade. Então, nós mapeamos 1.846 localidades diferentes, onde nós temos pessoas que podem precisar de apoio. E lá nós estamos com um plano de emergência, de resposta para cada uma dessas pessoas, como falar com a família, com quem fala, quando fala, quem é responsável, quem é escalado. E um tema muito importante aqui, a visão de gestão desse risco, do risco de pessoas, ela tem que ser voltada para que essas pessoas passem o tempo conosco, tenham uma grande satisfação nesse período, se sintam valorizados e retornem para sua casa também empoderados para ensinar tudo isso à sua família também, né? Então, eu entendo que a pandemia nos trouxe uma efervescência de humanização. Né? Então, você vai lá, como você falou, você vai para os princípios do SUS, né? Que eu me lembro muito que eu decorei isso para fazer prova de residência, que era a OREAD, né? Universalização, regionalização, equidade, acesso, humanização, integração, integralidade. São os mesmos princípios que nós estamos falando. Né? Então, eu acho que a saúde suplementar e as empresas, elas, mais que nunca, têm que se unir para fazer bem o que fazem e fazer para o bem das pessoas. Né? Porque lá na frente nós temos aqui uma transformação do ambiente de trabalho também, que vai exigir de todos nós muita adaptação. Né? A empresa está modificando, nós temos modificação da organização de trabalho, nós temos ambientes virtuais, ambientes híbridos, ambientes totalmente remotos, a gente tem uma globalização com uma mobilização internacional muito grande, né? E temos o impacto que isso deixou, quer dizer, a crise. Quem você demite, quando você demite, como você faz isso. Então, tem muita humanização para ser, não vou dizer mais exposta, porque eu acho que ela já está exposta. Né? A gente perdeu o receio de trabalhar com ela. Eu acho que é grande divisor de águas. Muito interessante, Márcia. Eu queria mudar um pouco de perspectiva. É uma pergunta... Ela não vai ser, porque não seria, obviamente, capciosa, não é esse o caso. Mas eu queria inverter um pouco e queria saber da sua experiência, se é que existe, da adesão dos colaboradores a todo esse programa holístico, né? Porque esse é um programa holístico, ele ultrapassa a saúde. A gente sabe até por pesquisa, inclusive na própria GE e do trabalho que você desenvolve lá, que você tem a questão da nutrição, você tem a questão da saúde, você tem a questão da nutrição, você tem a questão dos aspectos físicos também, sob o ponto de vista de exercícios. E aí eu me pergunto, e é uma curiosidade, se há uma totalidade de adesão, a primeira questão, e quando não há, o que esse colaborador, na realidade, evoca para a eventual não adesão e como que a empresa trabalha com isso? É uma curiosidade, se é que existe. Eu gosto muito dessa pergunta, porque quando a gente desenha um programa, a história nos trouxe, e nós sempre pensamos em wellness, programas de wellness, né? Programa que todo mundo fala bem-estar, né? Mas, na verdade, o wellness é um estado de saúde física e emocional que é decorrente, normalmente, de um esforço pessoal para aderir a uma dieta, perder peso, se tornar mais ativo. Então, normalmente, esse bem-estar está muito mais relacionado a um físico do que a integralidade da vida dele. E hoje, o que a gente discute em termos de promoção de ambiente seguro, então, nós tínhamos wellness no ambiente de trabalho. Então, era a promoção do bem-estar no ambiente de trabalho. Hoje, nós temos um outro lado que a gente já descobriu, que funciona muito mais integralmente, vamos dizer, uma quebra de paradigma. Nós temos que promover o well-being, não no ambiente de trabalho, mas fazer com que o ambiente de trabalho seja promotor de bem viver, ou seja, de uma vida bem vivida, plena, com plenitude. Então, muda completamente. Nesse cenário, nós temos pessoas que querem emagrecer e estão prontas, estão num estado de prontidão. Vamos colocar uma ponte, né? Quando você tem para qualquer elemento de mudança, esse vamos dizer, um desenho, uma caricatura muito clara. Você vai de um lado ao outro. Então, você vai da obesidade ao emagrecimento. Aqui nessa ponte, nós temos, no início da ponte, as pessoas que estão desejosas, mas ainda estão ocupadas com outras coisas ou ainda tem alguma barreira para fazer esse caminho. Nós temos as que já estão no caminho, mas que
ou tem medo vamos dizer, do que está na frente e tem receio de deixar o que está atrás. Ainda está se dividindo no caminho. E temos aquelas que já estão do outro lado da ponte, que já estão prontas e que já fizeram um caminho. Então, para estas pessoas, nós temos que ter tempos diferentes, recursos diferentes, abordagem diferente, né? E o que é mais importante para ele? É estar com obesidade ou resolver a conta do apartamento que ele não está conseguindo pagar? Então, você tem que entender para ajudar. Como você faz isso? Escutando. Então, 100% dos nossos empregados são convidados a participar 2 vezes ao ano, no mínimo, de pesquisas a respeito desses programas e dessa atenção. Então, para cada um deles é diferente. Por outro lado, nós temos a questão multigeracional. Nós temos desde baby boomers até millennials, né? O baby boomer, ele tem dificuldade, ele não tem tanta satisfação na interação social pela internet, programas, aplicativos, etc. Ele é muito mais voltado para o pessoal, para a interação pessoal. Já o millennial, quanto mais coisa você puder fazer para ele fazer na hora que ele estiver com vontade, isso é muito importante. Usar a tecnologia para que você consiga garantir acesso, que você consiga facilitar o caminho dessas pessoas e dar a eles, olha, aqui está um leque de opções para você escolher o que é que você quer fazer. Mas eu coloco esse porque isso aqui é importante. Então, vamos lá, eu coloco esse aplicativo de bem-estar aqui, de promoção de autocuidado, ele é voltado para a saúde mental, esse daqui é para a saúde financeira por conta disso. É como a gente fizesse uma pequena bolsinha para viagem. Você põe aspirina se tiver dor de cabeça, você coloca Buscopan se tiver cólica, você coloca um remédio para náusea e você coloca se tiver. Da mesma forma, o programa hoje de well-being. O que é preciso para que as pessoas sejam alcançadas pelas ideias e pela inspiração de transformar a sua vida para ter mais dias de bem-estar ao longo da vida. Nós ganhamos mais dias de vida. Mas como viver esses dias de bem-estar com qualidade? Então, escutar a população. Eu gosto disso, eu não gosto disso. Então, me lembro uma vez, nós fizemos várias ações e cada uma delas, eu falei, olha só, a primeira coisa que eles apontaram é que eles gostariam de ter flexibilidade para poder participar, porque se na hora da atividade ele não puder participar, ele quer poder fazer depois. Então, tem que ser o quê? Tem que ser gravado. Tudo tem que ser gravado. Tem que ter oportunidade para ele acessar remotamente no momento que é mais conveniente para ele. Então, nós temos sempre o desafio, porque nós estamos falando de pessoas. E a empresa, ela vai sofrendo transformações. Hoje, a gente tem um ambiente multigeracional e que deve mandatoriamente ser inclusivo ou você não sobrevive, né? Você vai ter que ter ali inclusividade, eu estou falando de diversidade, não só do ponto de vista racial, de gênero, né, pessoas com grupos de deficiência, mas também as pessoas que pensam diferentes e querem diferente. Então, ao invés da gente, e eu costumo dizer isso muito, né, no nosso sistema de saúde, até aqui a gente foi muito austero e prepotente em dizer, olha, você precisa disso, está aqui. Você precisa de hospital, está aqui. Você precisa de médico, está aqui. Mas o que é que você quer? Tem pessoas que querem promoção de saúde vegana. E como não incluir? É uma escolha pessoal. A medicina chinesa, a medicina vegana. Nós temos a Ayurveda, né? Nós temos muitas opções que as pessoas têm o direito de crenças. Então, incluir as crenças das pessoas é muito importante para que você possa ser efetivo, não só na ação, mas no investimento. Mas, mais que tudo, o ambiente de trabalho não é diferente do ambiente social comum. Ele é onde a pessoa passa 80% do tempo. Então, a oportunidade que a empresa tem, como parte do sistema de saúde social também, de promover o conhecimento, oferecer os recursos e ajudar a navegação das pessoas naquilo que é mais importante para ela. Porque aí sim ela vai se engajar. Bom, então a gente poderia concluir, né, que o engajamento se dá pela capacidade de escutar, né? Eu acho isso interessante. Quer dizer, quando você escuta, quando você se abre para as pessoas, a ideia é o engajamento. Mesmo que depois, né, Márcia, só para a gente
deixar claro aqui antes de eu passar para o Lucas, mesmo que depois você tenha que adequar isso à vida, quer dizer, administrativamente, como é que você... Será sempre assim. Como é que você consegue colocar todas essas suas bolsinhas? Aqui tem aspirina, aqui tem tudo isso, o que a gente consegue efetivamente... Aí você tem que falar assim, olha, o que você toma para dor de cabeça? Um toma Tilenol, outro toma isso, outro toma aquilo, cada um toma uma coisa. Claro. Então não deixa de levar o seu remédio de dor de cabeça, mas tem que ser o que ele quer. Sim. O que ele está acostumado. É uma mudança de paradigma, né? Muito grande. Uma questão mais compradora do que vendedora, né? Eu Sim. faço uma tradução do que você falou. Quem sabe durante muito tempo a saúde, de uma maneira geral, ela era vendida, né? Hoje ela tem que ser comprada, né? Quer dizer, as pessoas... para ser merecedor da atenção dele. Exatamente. Né? E assim é também o serviço de saúde, né? Seja ele assistencial, seja ele de promoção de bem-estar, ele tem que encantar. Perfeito. Muito bom. Mas sabe, André, ouvindo a Márcia falando aqui, já só se confirma, né, Márcia, aquilo que a gente já tinha percebido pelas pesquisas que fizemos para esse bate-papo aqui, que você defende a diversidade e a inclusão como forma de garantir a saúde dos colaboradores, né? Mas falando desse universo, né, de pessoas, de entendimentos, gerações, inclusive, né? A gente está numa fase de transição de gerações aí também, de entendimentos, de desejos, anseios. Como é que esses colaboradores, essa turma toda reage a essas iniciativas de inclusão, de diversidade, quando você alinha isso a atendimento de saúde? De novo, vou te contar, perguntando. Eu me lembro que eu faço muitas reuniões com os hubs, que a gente chama, né? Os grupos de apoio. Então, ao invés de eu dizer, olha, eu vou fazer isso para o pessoal portador, para os portadores, para as pessoas com deficiência. Ao invés disso, eu faço reuniões perguntando, o que você sente falta que eu poderia te ajudar? Ouvir, né? Perguntar. E a resposta que me veio é assim, olha, doutora, nós temos tantas pessoas com glaucoma congênito, isso é muito caro para a gente. Será que você não ajuda a gente a montar um programa de medicamento com desconto para que a gente possa ter menos impacto financeiro decorrente dali? Então, é uma demanda que vem deles. Né? O que é este acesso para essa pessoa? É acesso a um serviço que seja economicamente viável para ele também. Né? Quando eu falo dos pais especiais, o que é que os pais especiais precisam? A gente tem que ouvir. Quando você vai ouvir, desde a época que eu comecei a ouvir lá atrás, eles diziam, olha, me preocupa muito que meu filho precisa dessa terapia e que só tem tal limite. Eu falei, a partir de hoje não tem mais limite, a GE não tem limite de terapia, já há muitos anos. Porque essas pessoas são dependentes disso para manter um tônus de vida. Como você pode dizer que ele não tem cobertura ou que está recusado se ele não tem previsão de alta? Então, a gente está falando de seguro ou a gente está falando de assistência? Porque se for seguro, eu cubro até tanto. Ok, né? Plausível. Mas se eu estou oferecendo serviço, eu tenho que oferecer o serviço integral. Quando a gente fala, ok, já tive a oportunidade, por exemplo, de um médico que queria fazer uma cirurgia numa pessoa que eu estava plenamente convencida de que a doença não era ortopédica, que era uma doença inflamatória. E eu falei, não tem problema, eu converso com ele, conversei, falei, olha, eu vou apoiar todas as suas decisões, falei com o médico, todas as suas decisões, e a gente vai te ajudar. Só que você vai ter que se comprometer por escrito que você vai cuidar dele até o fim da vida dele. E as pessoas entendem isso como punição. Isso não é punição, eu só quero que você também se comprometa com ele, como eu me comprometo, como eu me importo, né? Então, não é nenhuma ameaça. A gente tem o hábito de achar que a gente ser questionada, especialmente na área de saúde, você ser questionada a respeito do seu nível de conhecimento sobre aquilo é alguma coisa ruim. E aí você não cresce. Você não cresce porque você fica olhando para o mesmo lugar, para o mesmo chão que você já conhece. Só que o novo está do lado de fora, tá? Around, né? Então, eu falei, puxa vida, e olha, eu vou te dizer, não é fácil montar esse programa de desconto de medicamento. Não é fácil. Não é fácil. Ou você compra o programa inteiro ou você não consegue. Então, vamos para procurar outras alternativas. E, assim, o que eu estou falando, o autosseguro me ajuda a conseguir proporcionar espaço para a construção daquilo que é, de fato, necessário para essa pessoa. Márcia, eu vou te interromper, desculpa. Nós estamos falando, obviamente, para iniciados, né? A ideia do programa é essa.
mas com o sucesso que eventualmente a gente faz. Define a questão do autosseguro, só para que... porque eu acho interessante, porque a gente vem conversando há bastante tempo sobre isso. Por favor. Nós temos basicamente 3 modalidades de plano de saúde no mercado, né? Aquele que a gente chama de pré-pagamento, que é o plano que é totalmente segurado, chamado você paga antes, por causa de você, se você precisar usar, você tem direito a usar até 75% daquilo que você pagou. Tá? Esse é o pré-pagamento, é o seguro. O autossegurado é quando eu pago o que eu gastei. Então, se eu gastar 10, eu pago 10, se eu gastar 20, eu pago 20. E precisa ter uma gestão de risco interno muito forte para você conhecer muito bem seu risco clínico e saber o tamanho da perna que você vai ter. Né? E preparar também os financeiros. Olha, nós temos um caso assim, a gente pode negociar assim, fazer assado, etc. Eu não estou invejando a pessoa que faz balanço na GE, né? Porque dá um trabalho tremendo. A GE faz... quando você fala que GE trabalha com autosseguro, nós estamos dizendo que a GE não sabe no início do mês quanto é que vai pagar. Não. Depende do que os 15 mil... Hoje a gente sabe porque a gente já conhece o nosso risco muito claramente. Eu trabalho basicamente com nada de resultado financeiro, porque eu já capto o meu risco muito previamente. Tá. Eu acompanho as pessoas de lá desde a consulta clínica no ambulatório da GE. E todos os nossos médicos, eles são basicamente formados também em medicina de saúde comunitária, para que eles tenham esse olhar e esse cuidado de olhar integralmente a pessoa e não só o que está relacionado àquela atividade. Mas há fornecedores externos também, sem dúvida nenhuma. Sim, claro, nada disso é contratado. São todos prestadores. Eu entendo que você tem a expertise, você é o melhor socorrista do planeta, eu preciso do melhor recurso mais eficiente com resposta mais efetiva, rápida e com eficácia. Então, se você ficar cuidando de outros temas, você vai deixar essa excelência de lado. Né? Então, eu acho que esse mito de trabalhar para a empresa também vem caindo por terra, porque a própria lei de terceirização de serviços mudou, o que traz para a gente vamos dizer, cai por terra essa ideia de que você não é funcionário da empresa, você é funcionário da empresa. Não, todos servimos a mesma causa. Né? E todos nós temos que ter o mesmo compromisso, porque somos partes de um todo. E os colaboradores, eles têm... eu vou usar uma palavra que a gente já usou bastante aqui. Há um rol de fornecedores, só porque o rol a gente usou tanto que eu vou usar o rol agora. Mas há uma lista de fornecedores previamente cadastrados? Sim. Há uma lista, sim, tá? Sim, todos eles a gente faz um bid, normalmente com o time de compras. Eu faço um escopo técnico e existe todo como comprar o serviço. O que eu quero que seja comprado? Eu quero isso. Aí aparecem, de repente, 15 propostas. Eu falei, esse preço aqui não está compatível com a proposta, não é isso que eu pedi. Pede para fazer de novo, pede para fazer igualzinho está aqui. E assim vai. No final, acabamos trabalhando com 1 ou 2 que são corajosos o suficiente para o nível de customização, que é extremamente audacioso num mercado que era muito fechado. Então, hoje não, hoje estamos mais abertos, estamos mais confortáveis. Já vimos discutindo esse tema já há bastante tempo, então acho que a gente está melhorando muito. E as 3.364 tecnologias, né, que são cobertas, né, pela que a ANS define, e obviamente que periodicamente há incremento desses procedimentos, estão cobertas por esse... Sim. Quer dizer, não tudo... só, o nosso rol, para nós o rol ele é mandatório, e quando a pessoa que tem algum tratamento que está fora do rol, a gente tem um fornecedor de medicina baseada em evidência para me dizer se aquilo está validado cientificamente, que fase da pesquisa está, porque a gente não expõe, procura não expor também a empresa a uma responsabilidade com relação a algo que não está validado cientificamente, porque isso também pode gerar, vocês sabem, o contrato de responsabilidade do gestor também pode acabar esbarrando numa boa vontade, a gente esbarrar numa negligência, né, por parte do duty of care, que a gente tem que ter o cuidado. Então, hoje a gente começa a ver em todas as pautas dos entrevistadores e headhunters, a figura do Chief Medical Officer, né, que vem tradicionalmente da área farmacêutica, hospitalar e tal, ou então o Wellness Chief Officer, né, que também vem surgindo, e você fala assim, as pessoas estão mostrando, a gente está vendo que isso chegou
ao ponto das empresas falarem assim, gente, pessoas aqui têm outro tamanho, traz uma pessoa para nos ensinar, e assim funciona o staff, né? Cada um é responsável pela sua área técnica, pela excelência na sua área técnica, de forma a garantir o melhor resultado para todos, né? E o sistema de saúde, ele é parte desse serviço. Ele tem a responsabilidade social. O social e a saúde, se você pegar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? O social e a saúde e o ambiente estão em todos eles. Né? Então, assim, nós estamos só começando a reunir, né, tudo aquilo que ficava solto num único espaço. Eu acho que isso é muito proveitoso. Mas, Márcia, ouvindo a sua experiência com relação à gestão de risco, né, conhecendo os seus colaboradores e todo o histórico de saúde deles, a gente vai muito para o lado da saúde baseada em valor, né? Acompanhar toda a jornada do paciente. E isso é uma tendência do mercado, é um assunto que vira e mexe, está na pauta aí das discussões, em ambientes como esse nosso que a gente está promovendo aqui, né, André, de trazer novas ideias. Eu acho que isso é uma das formas mais eficazes de garantir a sustentabilidade do sistema no longo prazo. Como é que você vê essas iniciativas, né? Você disse dessa experiência já colocada em prática dentro da sua empresa, que você consegue muito antecipadamente fazer a gestão de risco, prever ou estimar de uma forma muito assertiva os gastos que você vai ter com aquela população. Como é que você vê isso fora dessa sua experiência, né? Dentro do mercado, essa iniciativa você vê repercutindo em outros ambientes? Sem dúvida. Dentro do grupo de trabalho de saúde suplementar da CNI, a minha responsabilidade, eu sou responsável pelo núcleo de cuidado baseado em valor, né? E nós decidimos, então, éramos 3 empresas, cada uma ia pilotar. Um com autosseguro, outro com produto segurado e o outro era uma autogestão. A única que conseguiu fazer fomos nós, no autosseguro, porque existe uma resistência absurda no mercado, né? Porque se confunde cuidado baseado em valor com bundle, com custo, né? O custo é parte disso, mas ele não é a alma disso, né? A alma disso é como a pessoa vive os anos depois disso, né? Que efeito a gente gera na vida da pessoa. Então, nós estamos exatamente num momento de transição cultural muito forte e foi bastante interessante porque o mais improvável dos parceiros topou desenvolver o projeto comigo num público pequeno. Então, assim, tem muito para se transformar. A interação de dados, vamos dizer, a classificação dos doentes, né? A classificação de risco do paciente que entra, a classificação do risco da intervenção que vai ser feita, como a gente avalia a efetividade em cada um desses graus de risco, como é que a gente organiza internamente, seja o hospital, seja a operadora de plano, como é que tudo isso vai acontecer, né? E uma coisa muito importante aqui é o senso de colaboração. Enquanto não houver a clareza de que todos somos parte de um todo, e que o todo não vai funcionar se todo mundo não der a mão, não houver colaboração dos parceiros, dos participantes do sistema, indústria farmacêutica, indústria de equipamentos, laboratórios, médicos, planos médicos, hospitais e empresas, né, e o próprio governo. Enquanto isso não estiver funcionando de forma integrada, a gente perde muito tempo com discussões que, para mim, são vazias, né? Eu te entrego o melhor resultado sinistro, mas não é isso que eu estou comprando, né? Eu entendo que existem empresas que estão comprando isso, então você tem que buscar estas empresas. Outras empresas, como este grupo, que está buscando cuidado baseado em valor, centrado na pessoa, é uma experiência nova na cultura do sistema de saúde que nós temos. E ele não está errado, ele está só em transformação. Né? Ele está em transformação. Então, o que eu poderia dizer é ousem pilotar com um cliente externo. Ousem. Né? E isso eu consegui com o hospital, consegui com a seguradora com a qual eu trabalho, e foi uma experiência muito interessante, porque ainda não. Quem tem a interoperabilidade dos dados sou eu, que vejo os dois lados com o compromisso de não contar nada para ninguém. Mas eu tenho. Né? Então, isso é bastante importante, é um avanço muito grande e foi muito, muito impactante na vida das pessoas que foram alcançadas. Então, hoje, continuar essa transformação, eu considero que nós somos vitoriosos porque a gente trouxe, além da discussão, a gente trouxe a efetiva construção
disso. Mas, André, eu não te respondi completamente a pergunta que você me fez sobre os modelos de financiamento. Eu falei do autosseguro. É verdade, né, eu lhe interrompi, te peço desculpas. Não, fomos no assunto, né? Falei do seguro totalmente segurado, que a pessoa faz o pré-pagamento, e a gente tem o produto que é híbrido, né? Que você paga uma parte previamente, que chama-se contratos de risco compartilhado, você paga um pré-pagamento, se o sinistro passar de tanto, você tem uma complementação, senão você tem um desconto. E temos a autogestão. A autogestão é a empresa que tem uma fundação, normalmente, onde a empresa coloca recursos, alguns beneficiários também contribuem, e ela contrata serviços direto dos hospitais, cria sua própria rede. Uhum. Tá? Então, você tem modelos que funcionam muito bem, dependendo do tamanho da gestão, mas eu acho que a própria multiplicidade, eu acho que a gente tem que parar para pensar por que a gente precisa dos modelos. Né? Eu vou te dizer que por que se precisa de uma autogestão se você pode ter o autosseguro? Por que você precisa do autosseguro se você pode ter autogestão? Onde é que todas elas têm aspectos positivos e dificuldades que devem ser transformadas em oportunidade. Né? Eu sou muito feliz de ter conseguido construir esse desafio, muito mesmo, porque eu acho que nós trabalhamos ajudando a transformação da sociedade. Né? É possível. É simples? Não é simples. É fácil? Também não é fácil. Mas precisa querer. Precisa ser feito. Precisa ser feito. Né? Não tem como não fazer mais. Porque a viabilidade econômica do país, a viabilidade econômica das indústrias depende de quanto nós vamos conseguir ajudar as pessoas que hoje estão entrando no trabalho e que a gente sabe que vai ser um número muito simples. Né? 30% só das pessoas que entram na universidade terminam. Né? Eu tenho um enteado que ele estuda econometria, né, faz doutorado em econometria. O mestrado dele foi estudar qual o efeito econômico-social da entrada das pessoas na universidade através do FIES. Quanto isso resultou em ganho per capita na família. Muito interessante. Mas a gente vê que só 30% das pessoas que ingressam na universidade conseguem terminar. Por que será? E aí, quando a gente fala de transformação do negócio, da indústria, automação, etc., mudança de conhecimento, onde a gente vai formar essas pessoas? Dentro de casa. Mas você vai fazer uma universidade corporativa para formar para o mercado? Como é que vai ser? Como é que você vai pensar nesse investimento? O investimento custa $200 mil por ano, né, por pessoa, dependendo do tipo de treinamento. Então, eu acho que a área de saúde também tem que entender que até o treinamento tem um risco-benefício, tem um ROI, que ninguém consegue medir bem, mas tem. Né? Assim como a saúde. Você vai ter ROI no primeiro ano, no segundo você vai ser custo evitado. Né? No terceiro, no quarto, no quinto. Mas, ao longo do tempo, como você se tornar significante para a tomada de decisão. Né? Eu acho que hoje não tem mais, realmente, é impossível voltar atrás. As empresas de saúde estão absolutamente mergulhadas num problema que é como eu faço isso. Porque eu tenho que olhar para fora para entender como eu faço dentro, mas eu não sei como faz isso, e todo mundo com um pouco de receio da própria vulnerabilidade. Estamos todos nessa vulnerabilidade. Não, e dentro do ambiente com incentivos completamente opostos. Né? Exatamente, exatamente. Eu vou... A tarefa não é fácil, viu, André? Não é não. Mas você sabe, eu vou te passar, Lucas, para a última pergunta. A gente passa rápido, né? Quando é bom, passa muito rápido. Mas é que eu tinha uma questão aqui que eu acho que você foi respondendo, Márcia, em todas as tuas respostas, que era algo que eu li, eu acho que um artigo seu, alguma coisa que você chamava de ações de sustentabilidade, né? Mas eu acho que o teu conceito de saúde é a própria sustentabilidade. A minha pergunta perde um pouco o sentido, porque você, durante todo o momento, né, você traz essa questão. É isso mesmo, né? E a questão de well-being, que é essa que eu estou batendo, uma coisa é wellness, outra coisa é well-being. É o well-being at work, ou seja, a pessoa estar bem no trabalho, ela tem uma série de questões para endereçar. Né? Isso é verdade. Agora, como contextualizar isso para que... De que maneira a empresa é geradora de bom trabalho ou de mau trabalho? De que maneira a empresa é geradora de um ambiente seguro ou inseguro, seja físico, seja emocional? De que maneira as pessoas podem se sentir incluídas, ou seja, ser capazes de quem são, como são, aonde estão? Então, a gente tem muito para desenvolver também dentro das empresas, e a gente está vivendo esse momento.
Né? Tanto é que a última pesquisa de benefícios, não, de programas de bem-estar, caiu muito o investimento em programas, porque hoje as empresas estão culturalmente tendo que se transformar. Como é que eu gero valor para os dias de vida das pessoas? Como é que eu me torno uma coisa única? Porque a experiência do empregado, que é uma tarefa, uma estratégia de RH, ela é única, que faz você ter orgulho de estar aqui, contar essa história e não me deixar. Então, hoje, vamos dizer, o papel da área de saúde, do conhecimento da saúde dentro de uma organização, ele também é extremamente importante para que a gente ajude a desenvolver as plataformas e ajude a desenvolver as pontes necessárias para que as pessoas se sintam incluídas na sua diversidade, na sua unicidade, que elas tenham acesso a pessoas que podem ajudar o seu desenvolvimento, porque na universidade o desenvolvimento ainda é pobre, né? O nível de pessoas, quantidade de pessoas que alcançam uma pós-graduação é muito pequena. Né? De todo mundo que termina a escola no Brasil, menos de 1/3 entra na universidade e 30% termina. Como é que a gente faz um futuro sustentável? Sustentabilidade, para mim que eu digo, não é uma questão pessoal, é uma questão de leitura, de conceito, de afinidade. É uma questão de aquilo que traz prosperidade. O que é que traz prosperidade? Para a empresa, tem que ser o que traz prosperidade para todo mundo. Se essas pessoas não se sentem prósperas na vida dela, incluídas, respeitadas à vontade na sua diferença, como é que elas vão estar à vontade para ser produtivas também? Como é que elas vão estar à vontade para deixar a família amparada, com a sensação de amparo para vir? Então, nós estamos realmente no meio de um momento de grande reflexão, de enorme reflexão. Mas eu sou muito entusiasta, né? E acho que eu sei que é possível fazer. Muito Basta bom. que você dê a mão e com quem queira fazer e realmente coragem. Muito bom. Lucas, Muito bom. sua última pergunta. Eu estou Sua aqui última refletindo colocação, ainda por sobre favor. esses pontos, porque é uma aula, né, André? Sem dúvida, sem dúvida. Acho Márcia, o ano passado, no Fórum da Unidas, aliás, eu estava lá presente, eu te ouvi falando, né, na linha do que a gente conversou agora sobre conhecer a população, né? Uhum. Conhecer a forma como as demandas individuais, né? Então, toda essa forma de olhar para a saúde, né, a saúde baseada em valor, que é isso que a gente acabou de conversar, pressupõe conhecer detalhadamente, né, no limite do possível, né, cada uma das necessidades dos colaboradores. E dependendo do algoritmo que a empresa usa, conhece até mais do que o próprio colaborador, viu, André? Como dentro desse ambiente de informação, a empresa lida com a questão de proteção de dados dos colaboradores, né? E como é que funciona o compliance nessa relação toda? Há um compliance trabalhista? Como é que funciona essa troca ou captação de informações, né? André, Lucas, sua pergunta é extremamente importante. Eu te agradeço muito fala por isso me para lembrar. todos. Não, vamos lá. Uma das coisas mais importantes quando a gente fala de humanização é respeito. Né? Respeito. Então, nós temos uma política de compliance muito forte. Então, todos os nossos empregados, 100% em todas as unidades, durante o exame ocupacional, eles são apresentados um documento de confidencialidade, de garantia de confidencialidade, onde ele autoriza ou não o acesso da área de saúde e o gerenciamento das informações de saúde dele. E, em caso de alguém pedir ou quiser acessar os documentos dele, se ele autoriza alguém a acessar e quem seria. Quando ele não concorda que a gente faça a gestão das informações de saúde, ele é respeitado nisso, a não ser que ele tenha riscos que podem agravar o seu risco de inaptidão ou risco de morte e segurança. Então, a gente tem que lidar com esse limite. E confiança não é uma coisa que você impõe, você conquista. Você conquista. Então, assim, dados privativos são privativos. Eles não devem ser usados para outra coisa. Né? Se você quer ter maturidade para desenvolver, imagina, uma solução. Isso que eu falo do case management tem um caso que tem essa doença que pode ser inapto ou pode não poder fazer essa atividade. Eu tenho que tomar uma posição envolvendo o RH, envolvendo engenharia e meio ambiente e talvez o gestor, sem abrir a condição dele. Então, a gente tem que desenvolver meios maduros, responsáveis e comprometidos de preservar toda e qualquer decisão do empregado a respeito das suas próprias escolhas. Né? Essa é uma escolha do empregado, não é uma obrigação.
dele. Ele não é obrigado a ser saudável. Se ele não quiser, ou se ele não puder, ou se ele não conseguir. Mas é minha obrigação informar, educar e tentar conquistar essa confiança para isso, né? Então, também dentro das organizações, o respeito à privacidade tem que ser garantido. Nós temos uma política de compliance extremamente rígida, já é conhecida por isso, né? Onde nenhuma informação médica circula em nenhum meio que não seja validado previamente pelo time de cybersecurity, que é o time de auditoria global de segurança de informação, e simplesmente não se pode firmar nenhum contrato ou convênio com nenhum fornecedor que não passe pela auditoria de segurança de informações na empresa. Então, tivemos já parceiros grandes, inclusive, que foi para mim surpreendente, que não tinham a garantia de segurança necessária para poder participar sequer de um bid. Né? Não tinham, talvez, o preparo. Né? O Brasil tem essa questão da informalidade muito forte. E a gente está sendo convidado a ser responsável. E ser responsável é responder pelas consequências das informações. Quero fazer um piloto com a sua população. Desculpa, o meu piloto na minha população é assim: você faz, você não cobra, e você tem que fazer isso, tem que passar. Eu só posso fazer se for aprovado pelo jurídico, for aprovado pela política de sourcing, for aprovado pelo cybersecurity. Se for uma pesquisa clínica, que é muito comum, alguns hospitais têm essa proposta, eu falei, olha, para eu poder participar de uma pesquisa clínica, eu tenho que submeter o seu projeto para o comitê de ética da companhia lá nos Estados Unidos. Então, não é banal. Não é um tema banal. Você não está falando de comprar informações numa banca de jornal. Isso é grave, isso é sério, isso transforma vidas por bem ou por mal. E as pessoas têm a propriedade e o direito de não autorizar. E a gente tem que estar em paz. E ser responsável. E ser comprometido. Isso é respeito. Isso é ser humano. E valorizar a humanidade daquela pessoa. Então, acho que a lei de proteção de dados ela foi um favor. Eu acho que, do ponto de vista ético, ela foi um favor que eles vêm fazendo para a gente. Foi muito importante. Aliás, era uma demanda do exterior, né, dos países, principalmente a Europa e os Estados Unidos, que já tem uma legislação mais firme com relação à proteção de dados. E é bem isso que você falou, né? Tudo que você tem dentro dessa cadeia está conectado. Se um dos elos dessa corrente enfraquece, ele acaba comprometendo todo o sistema. Foi o exemplo que você deu do fornecedor, né? Não, e o país como o Brasil não poderia jamais continuar nessa informalidade. Essa informalidade, exatamente. E um tema muito interessante é que, assim, aqueles que querem fazer parte, que querem, por exemplo, aproveitar, essa é uma auditoria que normalmente para a empresa fornecedora ela custa 5, 6, 7 mil dólares. É uma auditoria muito grande e muito séria, né? E você conseguir ser aprovado nessa auditoria é muito trabalhoso. Você tem que criar meios que a gente chama de barreiras de proteção ao longo do caminho que melhora a sua qualidade para o seu trabalho. Né? Então, eu tenho alguns fornecedores que aproveitam na profundidade esse desenvolvimento e utilizam essa auditoria, o próprio auditor, para desenvolver soluções muito diferenciadas. E isso é muito bacana. E a cada 2 anos a gente recertifica, reaudita todo mundo. Né? E, assim, se não cumpre, pode ser o melhor hospital do planeta. A gente não pode fazer negócio. Simples assim. Simples assim. Se não consegue demonstrar que tem segurança de dados para garantir a privacidade. Já tive parceiros que responderam que isso era uma coisa privativa do negócio deles. Falei, então tá, se é privativo do seu negócio, você não vai dividir com a auditoria de segurança, a gente não vai poder fazer negócio. Simples, né? E eu sou muito Caxias para a maior parte das coisas na minha vida e eu adoro regra. Adoro. Eu sou virginiana, então regra é uma coisa muito importante. E controle. Então, eu acho que tanto a Lei Geral de Proteção de Dados quanto o e-social trouxeram para nós, da área de saúde dentro da empresa, um universo muito bacana, sabe? Muito mais racional. Hoje eu vejo a transformação da norma de trabalhos, a NR7, a norma regulamentadora 7, que traz esse ano a responsabilidade para a empresa e o médico do trabalho não só gerenciar a doença relacionada à exposição, mas também o efeito dessa exposição sobre pessoas que têm condições crônicas. O que você fez, como você endereçou. Então, você vê que é muito bacana você ver o sistema sendo transformado por ações coletivas voltadas para o bem-estar geral.
e que sim, todos nós nos ajustamos, todo mundo tinha muito resistência à implantação tanto da LGPD quanto do e-social, e nós estamos aqui vivendo bem com eles, todo mundo fazendo negócio, mas a gente tem que ser mais profissional. A gente tem que amadurecer. Maduro e responsável. Márcia, queria te agradecer muito. Eu me sinto muito honrada. Lucas, obrigado pela presença. Acabou o nosso tempo. Não, eu quero agradecer a Márcia. Estouramos o tempo. André, quero agradecer a Márcia por ter atendido nossa convocação aqui. Jogou de centroavante e marcou um golaço hoje aqui. Eu acho que vai ter que ser convocada de novo. Vai ter que, olha... Ai, uma honra para mim, gente, falar com você, estar aqui, poder colaborar. Eu acho que o trabalho que nós fazemos para colaborar, para a transformação social, ele é muito importante, né? Muito importante. E o que fique claro, eu não sou de esquerda, tá? Mas eu entendo que nós temos como contribuir. Todos nós podemos fazer grandes coisas e contribuir para aqueles que podem também aproveitar. Então, essa parceria com a CNI, por exemplo, para como a gente ajuda as outras empresas que não têm essa estrutura a acessar produtos de qualidade também. Então, isso para nós é muito valioso. Muito obrigado, Márcia. E eu que agradeço. Até a próxima. Igualmente. Obrigado. Agradeço também a todos que nos acompanharam nesse episódio da série especial Saúde e Futuro, o M3BS UcaCast, uma iniciativa do Miglioli, Bianchi, Borrosino, Belinati e Scarabel Advogados, com apoio institucional da Universidade Corporativa Abrange, a UCA, e que tem o objetivo de criar uma ferramenta de comunicação e relacionamento em plataformas audiovisuais e de lançar um olhar para o futuro sobre a pauta de inovação das operadoras e administradoras de planos de saúde.